capítulo de número 3. Paulo continua dizendo: sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E quando eu leio isso, eu estou vendo os nossos dias. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha essa frase aí, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A gente vê hoje, e a gente convida pessoas para vir para a igreja e diz assim: não, eu não posso, porque eu tenho que ir para a praia, eu tenho que fazer um churrasco, eu tenho que ir para esse lugar, eu tenho que ir para aquilo. Nada errado com isso. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Nada errado com ter prazer, nada errado com ter dinheiro, nada errado com descanso. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade que é mais amante dos prazeres do que das coisas de Deus. Para terminar aí a leitura: soberbos, amantes mais dos prazeres que os amigos de Deus. Aí diz assim: tendo aparência de piedade. Agora está falando de crente. Tem aparência, piedade não tem nada a ver com sentir pena, irmãos. E a gente vai estudar que piedade é uma das 7 coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé. Eles têm aparência de ser cristão, mas negando o seu poder. E aí Paulo diz assim: afasta-se desses também. Essa manhã, a minha mensagem para a igreja é: caráter importa. Quando o pastor Ronaldo esteve aqui, anos atrás, a primeira mensagem dele foi a respeito de caráter. E ele dizia que caráter é aquilo que é quando ninguém está por perto. Eu ouço uma rádio no meu carro, aliás, no carro da Tereza tem uma rádio que é através do satélite, chamado The Message. É uma rádio cristã, 24 horas. E de vez em quando eles param a música e eles amam essa frase: character is what you are when nobody is looking at you, when you're by yourself. Quando você está sozinho, quando você está perante a internet, quando você está no trabalho, quando você está lá fora, quando você está na escola, o seu caráter importa. Eu falava nessa manhã que a Dora colocou no Facebook dela que Deus não nos chamou para ser o açúcar do mundo, mas o sal do mundo. E eu gostei dessa frase porque, no dia de hoje, as pessoas acham que a gente tem que ser açúcar. Açúcar é para atrair. Todo mundo tem que gostar da gente. E nessa busca de ser açúcar do mundo, a gente está comprometendo o nosso caráter cristão. E eu quero mostrar para vocês que a Bíblia diz que caráter importa, que valores são importantes na nossa vida. Você estava em 2 Timóteo, agora eu quero que você vá um pouquinho mais à frente. Antes de chegar em Pedro, você vai encontrar o livro de Hebreus. E novamente, propositalmente, eu não quero esses versículos projetados, porque eu quero que você olhe na sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 5, o autor de Hebreus faz algo tremendo. Escrevendo para os crentes, então, novamente, é importante entender que o que está escrito em Hebreus foi escrito para crentes. E o autor fala o seguinte, Hebreus, capítulo de número 5, começando do verso de número 12. Embora a esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
Verso 14, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para um pouquinho só, a gente vai continuar lendo, mas vamos meditar no que ele está falando. Ei, vocês estão na igreja há tanto tempo, vocês já são crentes há muito tempo, alguns de vocês cresceram na igreja, vocês já eram para ser mestres, vocês eram para estar ensinando a palavra de Deus, vocês eram para estar influenciando outros, e ainda precisam de ser influenciados, ainda precisam de leite, quando deveriam comer comida sólida. Criança, irmãos, é a coisa mais linda. Criança é lindo demais. A minha netinha, 2 anos e meio, coisa mais linda. Mas ela gastou um tempo com a gente no Brasil. Por mais linda que ela seja, ela já está com 2 anos e meio. Ela não tem mais 1 ano de idade. E agora ela vai ter uma irmãzinha. E ela tem responsabilidade com essa irmãzinha. Então, por mais linda que eu acho que a Mimi seja, tem hora que ela age como baby, quando ela deve agir como uma criança de 3 anos já. Então, eu digo para ela assim: Mimi, você não é mais baby. Você já é uma big sister. A gente tem que tratar as crianças de acordo com a idade delas. Eu vejo, esse é um grande erro dos pais. O grande erro dos pais é que a criança cresce, mas continua atrasando com o bebê. Você vê até a maneira que eles falam. Às vezes a criança, 5 anos, vem cá, mamãezinha aqui. É só mamãezinha para você. Ninguém aguenta a criança agindo como baby quando ela já devia agir mais madura, irmãos. As mães, o pessoal que trabalha na classe de escola dominical sabe o que eu estou falando, não sabe? Não é? Ou seja, por mais lindo que seja a criança, irmãos, eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas só para a gente entender. Já pensou se eu olhasse para vocês e visse todo mundo, vocês com bico, todo mundo com chupeta, irmãos? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí eu falava assim: o que tem para a cantina? Mamadeira. Está errado. Está errado não, nós queremos a comida sólida. No mundo espiritual a mesma coisa. Alguns na vida espiritual estão de mamadeira e fralda, quando já deveriam estar adultos. Assim, vamos parar com isso. Eu não preciso estar falando disso de novo. Aí ele fala assim, olha, verso 6, capítulo 6, desculpe, sobre as coisas elementares. Portanto, gente, deixemos os ensinos elementares. Digam comigo, deixemos. O que quer dizer isso? Vamos deixar de ser criança com ensino elementar. Elementar é aquilo que é inicial, é base. É importante, mas é base. Quais são os ensinos elementares? Assim, e avancemos para a maturidade. Diga comigo, avancemos para a maturidade. Todos juntos, só o pastor Marcos, todo mundo. Avancemos para a maturidade. Olhe para mim, por favor. Eu disse para vocês que quando eu começo uma série, eu sou o primeiro a ficar entusiasmado com a série. E eu estou entusiasmado com essa série. Porque essa série vai levar essa igreja à maturidade. Nós falamos no mês de junho sobre despertamento espiritual. Amém. Despertado espiritual, mas de forma madura. Como adultos em Cristo. E durante as próximas 7 semanas, eu preciso que você coma tudo que a gente vai falar desse púlpito. Você vai ser levado à maturidade. Se faltar um culto, você tem que comprar um DVD e ouvir novamente. Eu quero convocar você que é membro dessa igreja, ouça o coração do seu pastor. Eu faço isso com grande temor e tremor. Eu orei sobre isso antes de trazer essa série. Trago a Bíblia para a igreja. Nessa série você tem que trazer Bíblia. Telefone, Bíblia é melhor. E eu, para dar exemplo, trouxe a minha também. Traga a Bíblia para a igreja. Eu quero ouvir as páginas no domingo de manhã, tá? Então, tira aquela Bíblia que está guardada com pó e traga a Bíblia para a igreja. Você não tem uma Bíblia, a Nara vai abrir lá, você compra hoje uma Bíblia. Então, traga caneta e papel.
Nos pequenos grupos nós vamos trabalhar nessas coisas, porque eu quero levar a igreja à maturidade. Avancemos à maturidade. Aí ele continua dizendo assim, ela continua dizendo assim, olha, quais são as coisas elementares? Olha, não vamos voltar, lançar novamente fundamento de arrependimento dos atos que conduzem à morte. Gente, isso foi no início. Fé em Deus, instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, isso tudo é elementar. Assim faremos se Deus o permitir. Pastor Fernando, por favor, me diga, por que essa série é importante? Por que eu quero levar vocês à maturidade? Porque, preste atenção, olhe para mim, se nós não formos maturos, nós estamos correndo o perigo da apostasia. Se nós não tivermos maturidade, nós estamos correndo o perigo de cair. Olha o verso próximo, por favor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Olha para cá. Não está dizendo que se alguém cair na fé, não pode voltar. Está dizendo que é muito difícil. Está usando, o autor está usando uma linguagem de hipérbole, um exagero. É impossível. Eu vou falar uma coisa aqui, todos sabem que